Falar sobre o Egito é falar sobre as origens da humanidade, né? Então, quando a gente vai falar sobre a herança que essa civilização deixou, a gente vai descobrir cada vez mais que a civilização egípcia deixou para nós um sem número de criações, inovações, ciências, objetos, formas de tratar determinados assuntos. Mas onde esse povo se desenvolveu? Os egípcios se desenvolveram no nordeste da África em meio a dois imensos desertos, o deserto da Líbia e o da Arábia. O Egito Antigo possuía um território estreito e comprido, que compreendia duas grandes regiões, o Alto Egito, região do Vale, e o Baixo Egito, região do Delta do Nilo. Aí nós vemos uma representação, né, do Baixo e do Alto Egito, ali, né, encravados ali próximo da Europa, né, da Palestina, do Mar Mediterrâneo, a fonte, né, a base do rio Nilo que possibilitou a existência do Egito. O Nilo corta o Egito de sul ao norte e deságua no Mar Mediterrâneo. Anualmente, de junho a setembro, o Nilo transborda e rega a terra, tornando-a favorável à agricultura. A partir de outubro, inicia-se o período de semeadura, que se prolonga até mais ou menos fevereiro. A colheita ocorre de abril a junho. Aí nós vemos já uma estrutura, né, criada pelos egípcios para aproveitar as águas do rio Nilo ao máximo, né, através de canais, através de equipamentos, né, que recolhiam essa água e destinavam, né, corretamente, e a preparação do solo aí todo para a plantação. Não era à toa que o Egito era considerado o celeiro do mundo antigo, que apesar de se desenvolver próximo a desertos, né, tão terríveis, tão assim desoladores, os egípcios desenvolveram, graças ao Nilo, toda uma estrutura de agricultura muito poderosa. E também, né, foram favorecidos aí pela presença dessa planta, né, esse junco que nascia à beira do rio, que eles depois chamaram de papiro, né, e que era utilizado dessa forma como nós vemos na ilustração, né, ele era cortado, depois colocado, né, em cima de uma estrutura onde eles eram amassados com um tipo de martelo de madeira até formar uma folha, e essas folhas eram coladas umas às outras, formando os chamados rolos de papiro. Ou seja, no Egito surgiu um dos primeiros formatos do papel que se tem notícia. Com o tempo, as disputas entre os nomarcas por poder e terras geraram guerras e alianças entre eles. Alguns deles, ao vencerem os demais, tornavam-se reis, passando a controlar vários nomos. Surgiram então no Egito reinos que foram ficando cada vez maiores, até resumirem a dois: o Alto Egito, no Vale do Nilo, e o Baixo Egito, no Delta do Nilo. Né? Os nomos nada mais que eram que as tribos, né, iniciais que surgiram nessa região. Tribos que se desenvolveram ao longo de todo o rio Nilo, né, e foram ganhando poder, ganhando força, e no embate umas com as outras, deu origem a essas duas principais, a do Baixo e do Alto Egito. Por volta de 3200 a.C., o rei Menés do Alto Egito conquistou o Baixo Egito, unificando os dois reinos. Menés tornou-se então o primeiro faraó, nome que se dava ao rei entre os egípcios, e o fundador da primeira dinastia, sucessão de reis pertencentes a uma mesma família. Aí nós vemos aí uma ilustração, né, das formas que a coroa assumia, né? A coroa era um dos principais símbolos do faraó. Antes da unificação, o soberano do Alto Egito utilizava a coroa branca. A coroa vermelha era usada no Baixo Egito. Quando o Egito passou a ser governado por um único soberano, o faraó, a coroa tornou-se dupla, vermelha e branca, simbolizando a união dos dois reinos. Quando se tratava de algum embate, né, de alguma guerra que acontecesse, para comandar as tropas, o faraó usava a coroa azul. Os egípcios destacaram-se na astronomia, produziram um calendário solar com 12 meses de 30 dias e também, né, religiosamente falando, acreditavam na vida após a morte e por isso criaram um dos métodos mais perfeitos de conservação dos cadáveres, a chamada mumificação, que apesar de séculos, né, depois, né, da sua criação, não conseguimos reproduzir hoje. E todas as vezes que se encontra uma múmia, se fica espantado, né, qual é o grau, né, de conservação
de algumas que chegam a ter mais de 3.000, 3.500 anos e estão em condições ainda de serem estudadas. Essa era uma pirâmide, né, societária de como a sociedade egípcia se dividia, tendo no seu topo, né, o faraó e a sua família, né, a família real, sacerdotes e nobres logo abaixo, depois as figuras importantes desse sistema que eram os escribas, e em seguida militares e coletores de impostos. Na base, camponeses e principalmente escravos. O faraó era considerado um deus vivo, filho do sol, Amon-Ra, e encarnação do deus falcão Horus. Para os egípcios, toda a felicidade dependia do faraó, e seu poder era ilimitado. Comandava os exércitos, distribuía a justiça, organizava as atividades econômicas. O faraó ostentava uma coroa e um cetro, símbolos de sua autoridade. Para os povos egípcios, né, o faraó era o pai e a mãe dos seres humanos, um governante com autoridade sobrenatural para recrutar o trabalho em massa necessário à manutenção do sistema de irrigação ao longo do Nilo. Além do poder e prestígio, o faraó possuía uma enorme riqueza, era considerado o dono de todas as terras do Egito. Por isso, tinha o direito de receber impostos pagos em produtos das aldeias. Aí nós vemos uma representação do faraó, né? Essa figura que aparece em muitos filmes, né, antigos que a gente conhece, ostentando sua coroa e seu cetro, e com seus vários servos. Quais outras figuras importantes? Nós tínhamos o vizir, que era a maior autoridade depois do faraó. Ele era praticamente, né, um vice-rei. Cabia a ele tomar decisões jurídicas, administrativas e financeiras em nome do faraó. Os nobres, descendentes das famílias mais importantes dos antigos nomos, cuidavam da administração das províncias ou ocupavam os postos mais altos do exército. Os sacerdotes detinham muito poder, administravam todos os bens que os fiéis e o próprio Estado ofereciam aos deuses e tinham muita influência junto ao faraó. Enriqueciam porque ficavam com parte das oferendas feitas pela população aos deuses, além de serem dispensados do pagamento de impostos. E os escribas, né, que dominavam a difícil escrita egípcia, encarregavam-se da cobrança dos impostos, da organização das leis e dos decretos e da fiscalização da atividade econômica em geral. Sabemos que praticamente toda a história do Egito que temos contato, que o conhecemos, se deve ao fato dos egípcios terem essa preocupação realmente de registrar a sua história, de registrar aspectos da sua vida em sociedade, né? Por isso nós temos acesso a tantas informações. Existiam soldados que nunca atingiam os postos de comando, pois esses eram reservados à nobreza. Eles viviam dos produtos recebidos com o pagamento e dos saques que podiam realizar durante as guerras de conquista. Os artesãos, que exerciam as mais diversas profissões, trabalhavam como pedreiros, carpinteiros, desenhistas, escultores, pintores, tecelões, ourives. Muitas de suas atividades eram realizadas nas grandes obras públicas, como templos, túmulos, palácios. E, finalmente, camponeses, né, a base, chamados no Egito de felás, constituíam a imensa maioria da população, trabalhavam nas propriedades do faraó e dos sacerdotes e tinham o direito de conservar para si apenas uma pequena parte dos produtos colhidos. Eram também obrigados a trabalhar na construção de obras públicas grandiosas, como abertura de estradas, limpeza de canais, transportes de pedras necessárias às grandes obras, como túmulos, templos e palácios. E, finalmente, os escravos, geralmente estrangeiros e prisioneiros de guerra, também compunham a base da sociedade, trabalhavam principalmente nas minas e pedreiras do Estado, nas terras reais e nos templos. Muitas vezes faziam parte do exército em época de guerra e eram utilizados como escravos domésticos. A economia egípcia tinha como base a agricultura, né? E essa agricultura dependia totalmente do rio Nilo. O trigo, a cevada, os legumes e as uvas constituíam as principais culturas. Os egípcios também dedicavam-se à criação de bois, asnos, patos, cabritos, praticavam a mineração de ouro, pedras preciosas, cobre. Este era muito usado, né, em trocas com outros povos. O comércio era feito à base de trocas, mas limitava-se ao pequeno comércio e à permutação de artigos de luxo com o exterior. Também foram exímios artesãos, né?
O seu artesanato ficou conhecido no mundo antigo como um todo. Usavam como base matéria-prima madeira, o cobre, o ouro, o marfim, o couro, o papiro, o bronze. Seus artesãos produziam móveis, brinquedos, joias, tecidos, barcos, armas, tijolos e uma variedade de outros objetos. A escrita egípcia é um capítulo à parte, né, fundamental para a gente entender essa sociedade. Ela surgiu ali por volta de 3.000 anos antes de Cristo. E esses caracteres usados eram chamados de hieróglifos, usados principalmente em inscrições oficiais gravadas em pedra. Os egípcios também desenvolveram uma forma mais simplificada dessa escrita, chamada escrita hierática, utilizada principalmente pelos sacerdotes sobre madeira ou papiro. Havia ainda a escrita demótica, escrita do povo, mais popular, que era uma simplificação da hierática, geralmente usada em cartas e registros sobre papiro. Eles usavam tinta feita de fuligem e algumas vezes decoravam suas escritas com tinta vermelha. Sua religião ela era característica pelo politeísmo, né? Então era uma religião que acreditava em vários deuses. Existiam deuses que se destacavam, né, como Ptah, Horus, Osíris, Ísis, Anubis, o deus do Vale dos Mortos, né, e da mumificação, Thoth, o deus da escrita e do tempo, Maat, deusa da justiça, Nut, divindade celeste, e Hathor, deusa da magia, entre outros. A divindade mais popular era Osíris, né, simboliza muitas vezes o próprio Nilo, e seu nome estava ligado a uma lenda na qual seu irmão Sete o assassinara, reduzindo-lhe o corpo em pedaços. Recuperando a vida, graças à sua esposa Ísis, passou a habitar a morada dos deuses, onde julgava os mortais de acordo com suas ações na terra, no tribunal de Osíris. Como já dissemos anteriormente, né, a mumificação é uma das criações egípcias mais conhecidas, isso por conta, né, principalmente dos filmes, né, que foram produzidos aí no século XX, mas a mumificação era muito mais, né, do que se pensa, né? Cada vez que se fazem descobertas em sítios arqueológicos no Egito, se fica mais espantado, né, com o ritual, o processo que era elaborado para que esse cadáver fosse conservado. Sabe-se hoje, né, que os egípcios dedicavam pelo menos mais de 2 meses para preparar, né, o corpo, né, o cadáver do faraó quando ele era declarado morto, né? Então ele era levado para uma câmara e nessa câmara existiam as pessoas especializadas, né, em trabalhar esse cadáver. Todos os seus órgãos eram retirados, né, e colocados em vasos chamados vasos canópicos e o coração era substituído pelo símbolo Ankh, né, uma joia, era colocado no peito. Depois disso, né, o corpo ele era mergulhado numa solução feita de sal e de outros produtos para poder ser desidratado